Discussão de caso clínico na pós-menopausa. Colega médico, colega médica, se você quiser se aprofundar nesse tema, esse vídeo aqui é o vídeo perfeito para isso. Porque eu vou te falar de um caso clínico que um mentorado meu, no meu grupo de mentoria, que eu faço com alunos médicos, passou esse caso e é um caso bem típico que, na verdade, muitos médicos cometeriam um grande erro aqui, que eu dei um insight para esse colega para ele não cometer nenhum erro. Já que, falando de hormônios, você precisa ter uma grande segurança para atuar com esses pacientes, já que você está realmente fazendo um tratamento que pode ter efeitos colaterais. E se você não me conhece, meu nome é Vinícius Valença, sou médico pós-graduado em nutrologia pela USP, já fiz algumas especializações também na parte de emagrecimento e nutrologia, e eu vou te passar aqui a visão do meu instituto aqui também, de mais de 5 mil atendimentos, para que você também tenha segurança dos seus atendimentos. E como é esse caso clínico, eu vou passar para você agora. Foi uma mulher de 59 anos, há 2 anos fazendo reposição em estradiol e testosterona em gel, e desejava fazer a troca desse tratamento para a via subcutânea, para os implantes subcutâneos. E o principal questionamento foi esse. Também tinha alguns exames, como testosterona, TSH, a densitometria óssea, a bioimpedância, sem alterações, também tinha o ultrassom transvaginal sem alterações, hemografia com BIRADS 2. E aí, esse colega estava com uma certa dificuldade sobre como fazer essa troca para os implantes hormonais. E acho que o principal ponto que eu preciso destacar com você é que os implantes hormonais são uma via bem estudada da reposição hormonal. Por exemplo, esse aqui foi uma imersão que eu fiz em Harvard, não pessoalmente lá, foi online, mas foi com uma das maiores referências do mundo, um cara chamado Abraham Morgenthaler, que ele fala sobre como ele, que é uma sumidade, quando se fala de testosterona, já escreveu dezenas de artigos científicos, utiliza os implantes quando o paciente tem indicação. Então, é uma via válida para você fazer reposição de testosterona, uma reposição de estradiol, por exemplo, que são os que mais se utiliza ali na pós-menopausa. Se você pensar na progesterona, não existe um grande embasamento em relação ao implante de progesterona, por isso que eu não uso. Então, eu uso muito mais os implantes que tem estudo, que são estradiol e testosterona na mulher pós-menopausa. Ah, Vinícius, mas é possível fazer reposição de testosterona na mulher? Isso aí existe, não existe? Será que é charlatanismo? E a realidade é que basta você ler artigos científicos para você entender que a mulher, na verdade, tem níveis maiores de testosterona do que estradiol no sangue. Vou deixar aqui um gráfico para você ver. Não acredite em mim, não sei o que estou falando, tem artigo científico falando isso. Ah, Vinícius, eu discordo. Pronto, vai lá falar com uma pessoa que escreveu o artigo científico, que fez a pesquisa, porque isso é um fato. A mulher tem níveis de testosterona maiores do que o estradiol, independente do ciclo de vida que se encontra. Então, muito provavelmente, se é um hormônio que tem uma quantidade considerável na corrente sanguínea, você muito provavelmente vai ter um benefício se você tem esse hormônio em níveis ideais. Que é isso que acontece na pós-menopausa. A mulher tem uma falência ovariana na pós-menopausa, isso vai reduzir a produção tanto de estradiol, quanto de progesterona, quanto de testosterona. Isso se manifesta, que eu diria que é o primeiro passo para você identificar uma mulher aí na pós-menopausa que precisa de reposição hormonal, através de determinados sintomas. Então, cada mulher vai ter sintomas específicos na pós-menopausa. Se for uma mulher que tem uma tendência a ter um déficit maior de estradiol, ela vai ter infecção urinária de repetição, por exemplo, ela pode ter uma libido mais baixa, ela pode ter já osteopenia, por exemplo, na densitometria óssea, ela pode ter outros sintomas, por exemplo, como o famoso fogacho, o calorão, que é um fenômeno vasoativo, que a mulher tem calorões noturnos, né? Que é, na verdade, o sintoma mais comum e que realmente o que resolve é a reposição hormonal nesses casos. E se for uma mulher que ela tem uma tendência maior à queda de testosterona, que ela pode apresentar, geralmente vai ter uma fadiga intensa, vai ter uma sonolência intensa, um esquecimento inexplicado, pode ter uma baixa de libido mais importante, que apesar da reposição com estradiol não melhora e pode ser necessário fazer essa reposição de testosterona. E se for uma mulher que tem um déficit de progesterona, que está clinicamente significativo, essa mulher pode ter insônia, irritabilidade, ansiedade, sintomas relacionados à ação da progesterona no sistema nervoso central. Então, na realidade, você não necessariamente precisa repor a testosterona em todos os casos, mas se você já está fazendo estradiol, por exemplo, para tratar o fogacho, que é o tratamento mais eficiente, e para tratar, por exemplo, outras condições, junto com a progesterona, porque lembrando, se a mulher tem útero, você precisa fazer a progesterona junto também, e isso não está resolvendo essas queixas de disposição, de memória, de libido baixa, isso pode caracterizar a chamada transtorno do desejo sexual hipoativo. E isso pode ter a indicação de você fazer a testosterona também, que pode ser por via transdérmica ou subcutânea, assim como o estradiol. Não cometa o erro de fazer o estradiol por via oral, porque pode aumentar em alguns pacientes o risco de trombose. Então, eu faria, que é como eu faço aqui no meu consultório, a testosterona e o estradiol por via transdérmica ou subcutânea, e a progesterona sempre por via oral, micronizada, no mínimo aí 100 mg. E se é uma paciente que chegou para mim querendo trocar
esse método, é muito provavelmente porque ela tá incomodada já, né? Então, a mulher que tá fazendo 2 anos o uso de gel, e realmente, quando você tem algo que você precisa fazer todo dia, começa a ficar chato, alguns dias você esquece, né? Até porque um dos sintomas da pós-menopausa é o esquecimento. Então, às vezes, você passa gel pra paciente, ela esquece de passar esse gel, né? E você, fazendo a transição para via implante hormonal, que também tem estudos de segurança, você vai ter uma adesão 100%, porque ela não tem o que fazer, né? O hormônio está sendo liberado ali da corrente sanguínea e vai garantir realmente o tratamento. E eu vejo muito mais resultado. Então, esse colega perguntou qual seria a dosagem para fazer essa transição. E eu falei para ele que não existe uma dosagem perfeita, não existe uma conversão que você consegue fazer da via transdérmica para a via subcutânea, por meio de implante. Porém, o que eu gosto de fazer sempre é começar com a mínima dose possível, justamente para evitar efeitos colaterais do excesso dessa reposição hormonal. Você pode evitar efeitos colaterais como sangramento com excesso de estradiol, você pode evitar efeitos colaterais, por exemplo, de sintomas relacionados a excesso de andrógeno, se você fizer uma dose muito alta de testosterona, se você fizer 200mg ou até 300mg no implante, pode acontecer esses efeitos masculinizantes da testosterona. Então, eu recomendei para ele começar 12,5mg de estradiol, junto com 75mg de testosterona, para ser uma dose que vai ter efeito, vai ser uma dose positiva, porém, não vai ser uma dose muito alta e, por isso, muito provavelmente, não vai gerar efeito colateral. E esse colega fez essa conduta e ele vai dizer em breve o que aconteceu, mas muito provavelmente vai dar certo, porque, pela minha experiência aqui, eu vejo que fazer uma dose mais baixa, mais conservadora, sempre é positivo quando se trata de hormonioterapia. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui, vão ter mais casos clínicos chegando. Posso especificamente falar de casos que você queira, basta deixar aqui no comentário para eu te ajudar com a segurança nos casos clínicos. Se inscreve, ativa o sino, segue aqui no Instagram se você gostou do conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.